E para falar desse caso que chocou a região e também o estado de Santa Catarina, o quadro Ocorrências Policiais de hoje recebe o delegado da Polícia Civil de Itapema, Diogo Medeiros, que já divide tela aqui conosco. Doutor, muito obrigado pela sua participação e agradeço pela disponibilidade de participar do quadro e detalhar um pouco mais sobre esse caso. Muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar de volta e possível estar à disposição sempre para prestar esclarecimentos. Muito boa tarde. Diogo, conta pra gente como foi essa investigação, como vocês chegaram até o autor. Boa tarde. Tudo começou no dia 15 da semana passada, onde começaram a dar falta de uma mulher que residia ali no bairro Morretes, em Itapema, e principalmente pelo fato dos familiares estarem preocupados por ela estar brigando previamente com seu ex-companheiro. E aí, na sexta-feira, o filho dela fez um boletim de ocorrência acerca do seu desaparecimento. Então, começamos a avaliar os fatos, começamos a juntar provas e já de imediato já seguimos a linha de investigação que poderia se tratar de um feminicídio praticado pelo seu ex-companheiro. E a partir daí, desses elementos informativos juntados, que resultou em umas provas robustas, nós podemos pedir ao Poder Judiciário e a partir daí nós conseguimos prender esse ex-companheiro dela e em entrevista preliminar ele já mostrou diversas contradições com o conjunto probatório já produzido. E a partir daí nós começamos a contraditá-lo, mostrando para ele que ele estava de fato mentindo. E a partir daí, junto com a advogada, ele confessou o crime, disse que ele matou sua ex-companheira, infelizmente, né, uma notícia trágica. Ele matou sua ex-companheira por ciúmes, porque ele descobriu que ela estava em outro relacionamento, eles já estavam separados há cerca de um mês, e aí naquele na terça-feira do dia 15, de forma premeditada, já tinha abastecido o carro dele, a carro era dela, já tinha visto onde ele iria enterrar os corpos, ele coloca um veneno, a gente ainda não sabe qual espécie de veneno, na carne, no molho da carne, dá a carne, oferece a carne à sua ex-companheira, que estava naquele momento com ele, e aí ela come, depois de uma hora ela começa a passar mal, ele oferece ajuda, então, para levá-la no hospital, e é importante destacar que ela foi espontaneamente ao hospital, achando que iria ser socorrida. Ali a criança, recém-nascido, mama do leite da mãe, e aí cerca de 40 minutos a uma hora dentro do carro, ela desfalece ali, provavelmente ela morreu ali dentro do carro, a perícia vai dizer, e aí ele vai para Rio dos Cedros. Dentro de Rio dos Cedros, para vocês terem uma noção, a gente anda mais de 2 horas de estrada de chão para chegar no local onde ele ocultou os cadáveres. Lá, infelizmente, a gente achou os cadáveres e preservamos o local, junto com a Polícia Civil de Rio dos Cedros também, que nos ajudou, e pedimos ao IML e ao IGP que realizaram a perícia no local. O senhor acabou de mencionar que ele confessou o crime, então ele passa a ser um assassino confesso da mãe e também da criança. Como que foi aí o momento em que ele confessou o crime no depoimento e também em algum momento ele demonstrou arrependimento ou qualquer outro tipo de sentimento em relação à prática desse crime? Perfeito. Com relação à criança, ele tem uma alegação de defesa. Ele fala que ele não queria matar a criança e não poderia prever que a criança ia mamar e ia ser envenenada, mas é lógico que a gente está tratando aqui na versão dele, a gente está acreditando preliminarmente na versão dele, mas lá no IML, na necrópsia, vai ser feito um exame toxicológico, um exame gastrointestinal, e aí a gente vai verificar se foi envenenamento ou se há alguma lesão que indique uma esganadura, um enforcamento. E inicialmente ele se mostra assim arrependido, mas a todo momento ele já troca de assunto, dá risada.
Então, assim, na minha concepção, e aí é um subjetivismo, ele não está arrependido. Ele matou a esposa por ciúmes, mas a criança, qual foi o motivo de matar a criança? Então, exatamente, e, segundo a lei, não tinha a intenção de matar a criança, certo? Porque a criança teria mamado no peito, pegado o leite e aí teria sido envenenada. Essa é a versão dele. A gente trabalha com outra versão. A gente trabalha com a versão que ele poderia ter matado a criança por achar que não era o pai. A gente tem essa versão, lógico que é uma conjectura que eu não posso dar certeza. A gente vai continuar as investigações, tá? Eu tô falando, não é certeza, mas é. Em algum momento ele falou o que ele faria com a criança caso aí, se apenas a mãe fosse a vítima desse crime? Desculpa, eu não entendi. Em algum momento o autor aí, confesso, desse crime comentou o que ele faria com a criança após a morte da mãe, se ele ficaria com ela, se ele pretendia levar para outro lugar? Não, ele não tratou do assunto, não falou sobre a criança, o que ele iria fazer, ele não falou sobre isso. Delegado, a cidade de Rio dos Cedros, como você mencionou, fica a cerca de 2 horas daqui, e de Itapema, da região aqui do Vale do Rio Tijucas e Costa Esmeralda, e vocês andaram ainda mais 2 horas para encontrar o corpo. Ele falou o motivo de ir tão longe, por que escolher a cidade? Havia algum vínculo? É interessante porque ele conhecia aquela região com a palma da mão dele. Ele indicava, ó, aqui vai ter uma ponte, aqui vai ter uma entrada, aqui vai ter uma saída. Porque ele foi radicado ali e trabalhava em madeireiras naquela fazenda onde o corpo foi ocultado. Então ele conhecia aquilo ali com a palma da mão dele. Doutor, voltou aqui. Doutor, o senhor comentou aí sobre algumas contradições aí do que disse o acusado e agora o assassino confesso. Quais foram essas contradições que a polícia identificou através do seu depoimento e contradizendo aí o que ele disse enquanto ele foi interrogado aí pela Polícia Civil? Perfeito. A principal contradição que chamou a atenção foi no que se refere aos dados telemáticos. Por exemplo, no dia dos fatos, a gente viu que ele estava na região de Blumenau, pela análise do aparelho celular. E ele fala que ele estava no Morretes, em Itapema. E aí, a partir daí, a gente verifica essas contradições entre a versão, em tese, preliminarmente apresentada por ele, e a versão que a gente conseguiu por análise pericial, por análise de investigação. E possuía outros antecedentes criminais? Ele tinha alguma coisa de estelionato ou apropriação indébita, agora eu não me recordo, mas nada referente à violência doméstica e familiar contra a mulher. Ele não tinha nenhum boletim de ocorrência nesse sentido. Doutor, em algum momento ele tentou culpar uma outra pessoa, então se esquivar das acusações, e aproveito para fazer uma outra pergunta. Como foram encontrados, na verdade, os 2 corpos? Estavam ali enterrados ou estavam apenas escondidos em superfície normal? Ou ele ainda teve trabalho de cavar para colocar esses corpos dentro? Dentro de Rio dos Cedros, ali, andando por 2 horas em estrada de chão, em uma região ali você entrava cerca de 10 metros dentro de uma mata e naquela região ali ele enterrou, ele fez uma cova de uns 30, 40 centímetros, foi uma cova bem rara, na verdade, muito ermo ali e ouvir. Acho que está travando. Consegue nos ouvir? Consigo, melhorou. Luan, tens mais alguma questão? Eu queria pedir novamente para que o delegado respondesse a minha pergunta anterior, porque nós tivemos um problema de conexão aqui e não conseguimos entender a sua resposta. O senhor está nos ouvindo bem? Conseguiria responder novamente, por gentileza? Sim, com relação ao local onde foi ocultado os corpos, como eu falei, é um local ermo,
dentro de uma fazenda, e aí ele, dentro de na estrada, por cerca de 5 metros em uma floresta, em uma mata, ele fez uma cova bem rasa ali de 30, 40 centímetros e colocou os corpos ali. Delegado, muito obrigado por todos os esclarecimentos, pela disponibilidade. Agradecemos muito a sua participação aqui no Jornal VIP, dentro do quadro Ocorrências Policiais. Luan, temos mais... Pode responder. E depois que concluímos o caso, soltamos outra nota aí para verificar alguns pormenores ainda que está faltando. Agradecemos muito a sua participação mais uma vez.